Uma imensa satisfação e, em nome da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, a LADIR, da UFMS, que iniciamos as atividades desse evento online, mediada pelo professor Dr. César Augusto da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que conduziu ao longo de sua carreira diversos estudos em Direito Internacional dos Refugiados, a quem agradecemos a coordenação deste projeto. Essa iniciativa se propõe a discutir a realidade vivenciada por refugiados, imigrantes, apátridas, em meio deste momento tão delicado que estamos vivendo atualmente. Com isso, contamos com depoimentos e análises de autoridades e estudiosos convidados, né, os quais explanarão brevemente as perspectivas e dificuldades encontradas na prática com a sua atuação profissional, acadêmica e institucional no tratamento da questão. Importante falar que a gente escolheu essa data para consagrar o Dia Mundial do Refugiado, que é hoje, dia 20 de junho, e o lançamento anual do relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é referente a 2020. É referente a 2009, mas lançado este ano de 2020. Dessa forma, saúdo todos aqui presentes, especialmente o professor César Augusto, né, o que vai mediar este evento e coordenará, né, as discussões. Também a professora doutora Luciane de Rezende Campos Oliveira, doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas Gerais, mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal de Grande Dourados e consultora das Nações Unidas. Muito bem-vinda e obrigado por participar. Ela também é coordenadora do projeto de extensão com parceria com a Operação Acolhida, né? Também saúdo o professor Dr. Gustavo da Frota Simões, professor adjunto da Universidade Federal de Roraima, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Roraima, professor nas áreas de Direito Internacional Público, Direitos Humanos e Relações Internacionais. Muito obrigado pela participação de vocês, saudamos mais uma vez, né? E todos os colaboradores aqui presentes sejam todos muito bem-vindos. Após essa breve, então, apresentação, passo a palavra para o professor César, que iniciará as discussões. Professor? Tá ok. Tá ligando. Tô com dificuldade para ligar o microfone aqui. Tá. Então, vamos iniciar, então, a nossa live, né? Eu agradeço aí a presença de todos, a presença, particularmente, do Gustavo e da Luciane, que aceitaram participar. Hoje é um dia muito especial, né? É o dia 20 de junho, é o Dia Mundial dos Refugiados, desde 1958, dia que é comemorado, que foi instituído pela ONU para lembrar todas as pessoas que se deslocam de maneira forçada no mundo, que, mais uma vez, no relatório que eles soltaram há 2 dias, demonstra a tendência de crescimento, né? Venho acompanhando esses relatórios desde os 4 anos atrás e só está crescendo. Lá 68 milhões, depois 70 milhões e agora 79 milhões de pessoas se deslocaram de maneira forçada neste último ano de 2019. Né? É um número preocupante, porque, segundo esse relatório, quando vocês cruzam esses dados com o relatório da OIM, da Organização Internacional das Migrações, vocês vão perceber que quase 1 milhão de pessoas, quer dizer, quase 1% da humanidade já está em deslocamento forçado. 79 milhões de pessoas, 0,5, quase 80 milhões de pessoas. Então, é um número assustador. E o Brasil, cada vez mais no centro desse... Porque estávamos muito longe no começo do século XXI, e agora estamos cada vez mais perto, né? Com a vizinha Venezuela e a América Central, também com blocos de pessoas indo em direção à América do Norte. E esse relatório atual
que o Acnur soltou há 2 dias atrás, mostra um outro dado muito interessante que se discutia já desde 2004, que é o deslocamento de brasileiros e conseguindo o reconhecimento de refugiado em outros países. Embora não esteja claro as razões dos brasileiros serem refugiados em outros países, o relatório da ONU deste ano, do Acnur, tocou no assunto. Então, isso é também algo a ser estudado, né? Analisado. Então, eu esperava que a Thaís apresentasse a Liga, né? Mas antes de passar a palavra para os 2 colegas, quero falar, então, da Liga Acadêmica, né? A LADIR. A Liga Acadêmica, Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, é uma ideia que, originariamente, ela vem de uma ex-aluna do curso de Direito, que, inclusive, acredito que ela esteja online, que é a Adria Fabrício, que teve essa ideia lá no final do ano de 2018, início de 2019, e depois tornou-se realidade no ano de 2019. E ela está se consolidando como liga acadêmica, né? Uma liga que pretende estudar 3 aspectos, que é o trabalho de qualquer universidade, né? Na liga acadêmica, ou seja, estudar ensino, pesquisa e extensão a respeito do direito internacional dos refugiados. Eu percebo até aqui, que há pessoas da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UFGD, que estão aqui online também. Esse é um dos objetivos também da UFMS, né? A Liga Acadêmica é apenas mais uma faceta desse objetivo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é também ter uma cátedra Sérgio Vieira de Mello, mas essa cátedra será nos 3 campos da UFMS, ou seja, em Campo Grande, em Corumbá e em Três Lagoas. Pelo menos é o que nós pretendemos, em negociação com o Acnur, para o ano de 2020 ou 2021, dependendo da pandemia. Um dos outros pontos muito importantes que a UFMS também apresenta com relação a solicitar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, além da existência da Liga, é o fato de que, recentemente, desde março deste ano, a UFMS apresenta uma isenção para um dos maiores problemas que imigrantes e refugiados apresentam ao chegar ao Brasil. Ou seja, grande parte deles não consegue trabalhar nas suas áreas de formação porque não consegue revalidar seus diplomas. Porque há uma barreira das universidades federais em relação a esses diplomas, a revalidação ser muito cara, né? Então, a UFMS, desde março, estabeleceu uma resolução número 23 para isentar portadores de visto humanitário, imigrantes por causas que tenha visto humanitário, que tenha o visto humanitário como os haitianos, né? Ou refugiados reconhecidos, né, propriamente ditos do ponto de vista do direito, né, reconhecidos pelo Comitê Nacional de Refugiados como refugiados no Brasil, eles terem a isenção para revalidar seus diplomas e conseguirem trabalhar em suas áreas, né, que é um dos grandes problemas, além do idioma, né, que eles têm ao serem reconhecidos e ficarem no território brasileiro, né? E, como diz o relatório último do Acnur, está cada vez mais difícil refugiados, solicitantes de refúgio ou imigrantes com visto humanitário conseguirem retornar para seus países de origem, em função dos problemas para este retorno, que sempre foi uma das soluções duradouras pregadas pelo Acnur, né? A repatriação em condições seguras, ela está cada vez mais difícil de ser executada. Então, refugiados, quando se tornam refugiados, até porque não querem ser refugiados, mas quando se tornam e ficam no primeiro país de acolhida ou no segundo país de acolhida, a tendência é que fique cada vez mais tempo nesses países de acolhida. E por isso que precisam ser bem tratados, precisam ser
integrados e acolhidos como seres humanos no Estado que os recebe. Dito isso, vamos passar então a palavra aos palestrantes. E enquanto eu falava, eu resolvi fazer uma escolha, né? Embora eu acredite que o Gustavo, por estar na Federal de Roraima, ele tenha muito o que dizer, né? Somente estando na porta de entrada, eu gostaria de passar a primeira palavra para a Luciana, em função até dela falar dos venezuelanos em Dourados e dos seus projetos de extensão lá em Dourados. Luciana? Luciana? Boa noite. Tá funcionando? Tá, só para a gente... Vocês estão me escutando? Todos estão ouvindo? Tá sim. Tá sim. Sim, eu consigo... Sim. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Então, eu vou... para quem não me conhece, eu sou professora substituta. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Para quem não me conhece, eu sou professora substituta na Universidade Federal de Grande Dourados. A minha área de atuação não era exatamente o direito dos migrantes, refugiados, e sim operações de cooperação internacional, mais especificamente na área de desenvolvimento, que diz respeito a soluções mais a médio e longo prazo para problemas sociais e econômicos. E dentro da cooperação internacional para o desenvolvimento, a gente tem a sub-área de cooperação humanitária. E essa sub-área, ela lida com questões mais a curto prazo, emergencial, que são aquelas ligadas ao âmbito humanitário. Chegando em Dourados para ser professora, eu me deparei com uma situação que para mim era muito atípica, era a primeira vez que eu tinha contato, que foi a questão dos migrantes e refugiados venezuelanos. Eu tive contato, né, eu queria dar aos créditos ao aluno do professor César, o aluno de mestrado, João, e que fazia parte da cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é coordenada pelo professor Hermes, e eu tive a oportunidade, através do professor Hermes e do João, de poder atuar na interiorização dos venezuelanos de Roraima para Dourados. Então, interiorização, eu não estou conseguindo ver a apresentação para mexer nela. A interiorização, para quem não conhece, ela é uma estratégia que visa desafogar, né, vamos simplificar um pouco para a compreensão, desafogar a fronteira norte do país com o estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, diante da crise humanitária venezuelana, e essa estratégia, ela é uma estratégia que ela visa resolver a crise humanitária, os efeitos dessa crise humanitária na população venezuelana a médio e longo prazos, que seria a oportunidade desses cidadãos venezuelanos de reiniciarem a sua vida, de recomeçarem no Brasil, em outras regiões do Brasil. Então, eles são enviados pela Força Tarefa Humanitária, que é denominada Operação Acolhida, que é uma iniciativa do governo brasileiro, que envolve vários ministérios, encabeçado pelo Ministério da Cidadania e da Casa Civil, mas também envolve o Ministério da Justiça, o Ministério da Cidadania e das Mulheres... Não, como que chama o da Damares? Eu esqueci, desculpa, gente, porque mudou tanto os ministérios, né? E em cooperação com as agências da ONU, em especial a Organização Internacional para Migrações e a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur.
Não só essas agências, tem várias outras que tratam de aspectos específicos, como a Agência da ONU para Populações, a agência da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, a ONU Mulheres, que lida com as questões de gênero. Então, essa força-tarefa, ela organiza voos da FAB, né, do Exército. Então, o Exército também é um ator principal, um dos atores principais nesse esforço, e eles levam até cidades longe de Roraima, que é a maior parte do Brasil, porque Roraima tem essa questão de estar isolado do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Sul, de outras regiões brasileiras, para que essas pessoas tenham uma oportunidade. Eu não estou achando a minha apresentação. Alguém sabe como que eu... Apresentação. Ah, tá aqui. Então, Dourados se tornou a terceira maior cidade deixa eu colocar aqui não tô achando a opção de... Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão me escutando? Sim, tenta dar um F5 aí, ver se ele não abre a apresentação inteira, na tela inteira. Ixi, o meu não tem F5, Só mais... Mac, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, já achei, peraí. Aí, consegui? Então, Dourado se torna a terceira maior cidade a receber venezuelanos interiorizados. Então, por esse processo formal do governo brasileiro de levar migrantes e refugiados venezuelanos para outras regiões. Então, hoje, você tem 2.046 venezuelanos que foram beneficiados por esse processo, né? Respondendo a 7% do total de 32 mil beneficiários, 35 mil, né, que é os de via aérea mais via terrestre, de beneficiários do processo de interiorização. No Mato Grosso do Sul, entre as 5 cidades que mais interiorizam, Dourados está em primeiro lugar, à frente da própria capital Campo Grande. Isso se explica, gente, porque a interiorização para Dourados, vocês podem ver que tem reunião social, reunificação familiar, vaga de emprego. O que isso significa? Que a razão para interiorizar, ela tem diferentes origens. Então, você tem pessoas que se deslocam de Roraima para o interior do Brasil, porque vão se reunir com seus amigos e conhecidos, então se chama reunião social. Você tem pessoas que se deslocam porque vão reencontrar seus familiares, então que é a chamada modalidade de interiorização, que é reunificação familiar, e você tem pessoas que vão para outras regiões para trabalhar, para vagas de emprego. No caso de Dourados, por que Dourados recebe muito? Porque a Operação Acolhida fez um acordo com a JBS, que é um frigorífico que tem uma planta na cidade de Dourados. E esse frigorífico, inicialmente, contratou 400 venezuelanos que foram deslocados, passaram por um processo seletivo em Roraima e foram deslocados para Dourados. Esse processo seletivo, essas pessoas não teriam onde morar inicialmente. Dourados é uma cidade que não há abrigo oficial para migrantes e refugiados. Portanto, se necessitou de uma estrutura local para receber essas pessoas no primeiro mês, até elas receberem o seu salário, poderem alugar um lugar. E esse esforço local de apoio à operação foi denominado de Projeto Acolhida. Esse projeto, ele envolvia não só a JBS, que estava contratando os migrantes, como diversas instituições religiosas. Aí a gente destaca a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o pastor Michael, e a Cáritas Diocesana de Dourados, com o Adair e a Fátima.
que juntos com várias outras, vendo o tamanho do esforço que seria necessário para apoiar 400 pessoas que estavam chegando, eles entraram em contato com outras igrejas, como a Comunidade Evangélica Aprisco, a Igreja Metodista, a Assembleia de Deus, a Comunidade Templo de Vida, para que eles montassem uma estrutura de recepção a esses migrantes e refugiados. Nesse contexto, o professor Hermes, né, entra em contato com o pastor Michael, sendo o coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que foi criada em Dourados pelo professor César, e o aluno de mestrado João Zanoni se direciona a essas pessoas que participam desse processo e começa ativamente a participar das chegadas. Então, ele ajuda desde as listagens, conferir quem embarcou, quem não embarcou, desde receber os colchões doados pelo Acnur para colocar dentro dos abrigos, até várias questões, como as questões jurídicas, de acompanhar a Polícia Federal e fazer acompanhamento documental desses migrantes. Esse processo, gente, ele inicia com uma interiorização de pessoas para a vaga de trabalho. Em seguida, o que acontece é que você tem todo o movimento dos familiares e amigos dessas pessoas que foram contratadas para a cidade de Dourados. Então, esses 400, eles se multiplicam, porque você tem os núcleos familiares e de amigos vindo para reunificar com essas pessoas que foram contratadas. Nisso, esse processo continua em andamento. Até hoje, a JBS continua contratando venezuelanos. Hoje, cerca de 20% dos funcionários da fábrica da JBS em Dourados são migrantes venezuelanos. E desses 20%, a gente tem, num contexto do Covid, a gente tem um momento extremamente tenso e delicado, porque no mundo inteiro, os frigoríficos, pela natureza da atividade, são locais de grande concentração de casos e de surtos de Covid. E em Dourados a situação não foi diferente, e ao mesmo tempo em que havia esse contexto local, esses fluxos de interiorização, eles não foram cessados. Optou-se por dar continuidade devido ao direito, né, dos migrantes e refugiados de migrarem e de encontrarem com a sua família. O que houve foi que, num primeiro momento, os voos da FAB, eles foram cessados. Então, essa interiorização, ao invés de se dar em grande volume, com grandes grupos vindos de avião da FAB, eles começam a vir. E aqui tem esses são os grupos, né, que chegaram no contexto de Covid, de imigrantes venezuelanos. Eles eram grupos menores, né? Um avião da FAB tinha 70, 90 lugares, e a gente começa a ter grupo de 16, até se tem esse grupo de 45 pessoas, que foi maior, mas todos esses grupos vieram por voo comercial. Então, o que se argumentava era, se há voo comercial aberto entre Boa Vista e Dourados, por que um brasileiro poderia pegar esses voos e um venezuelano que está indo reencontrar sua família e amigos não poderia pegá-los? A gente sabe que não é tão simples assim, porque é um volume de gente muito grande que transita, e há vários questionamentos no meu lado pessoal e tanto profissional de o que fazer num momento desse, se tentar argumentar que esse fluxo deveria ser interrompido ou se ele deveria ser continuado, e aí tem argumentos a favor e contra. A favor, os direitos de migração, os direitos do migrante de poder reencontrar a família, e contra a questão
da maior parte dos receptores, que são aqueles que recebem os interiorizados na reunião familiar e social, trabalharem na JBS e haver um surto. Então, juntamente com a prefeitura, optou-se por fazer um monitoramento, já que nós somos, né, universidade, sociedade civil, e não temos poder de escolha ou de decisão, houve essa opção por fazer o monitoramento, e dessa forma poder orientar as pessoas que estavam chegando e a como proceder, acompanhando elas para ver se alguma delas tinham sintomas. A gente pegou o protocolo da Anvisa, a gente pegou o protocolo municipal de orientação para onde ir, e eu montei uma equipe em que a gente acompanha durante os 15 dias após a chegada dessas pessoas o estado de saúde delas. Até o momento, eu acho que esse slide está muito ruim, mas eu vou tentar explicar. Até o momento, a gente teve um total de 120 monitorados, né? 110 monitoramentos completos, porque depende da data, então são 15 dias, então os 120 já chegaram a mais de 15 dias e esses monitoramentos estão completos. Os demais estão em processo de monitoramento, ainda não completaram 15 dias de chegados em Dourados. A gente teve 14 pessoas que apresentaram sintomas, a maior parte apresentou febre, mas não foi persistente. A gente teve 0 casos positivados daqueles que vieram, né? E um caso de hospitalização, que aí eu conto como ilustrativo. O pânico na cidade chegou por grupo de WhatsApp a mensagem de que essa hospitalização era por Covid-19. E era uma criança de 1 ano, filho de uma moça, que veio para reunir com o namorado. E o namorado a expulsou de casa porque achou que ela tinha vindo contaminada. E a criança estava contaminada. No final das contas, a criança estava apenas com uma infecção urinária. Então, fica, né, aquela questão do impacto nas relações interpessoais. E a gente teve, infelizmente, uma morte que não foi de uma pessoa que foi interiorizada. Ela é uma moça venezuelana que ela veio, não interiorizada agora, né, no contexto da pandemia. Ela já morava em Dourados desde junho do ano passado, e ela veio encontrar com o marido, que trabalha na JBS, e infelizmente ela veio a falecer há 15 dias atrás. Ela teve febre, foi ao posto de saúde, foi orientada a voltar para casa, a febre persistiu. Quando ela retornou para o hospital para tentar o tratamento, ela já entrou num estado de convulsão, ela não tinha comorbidade, era uma moça jovem de 27 anos, e foi um processo muito rápido. Ela voltou para o hospital e em 48 horas ela faleceu. Então fica aqui o meu questionamento, né? E qual seria o posicionamento de nós, atores, que atuamos junto a esse processo de interiorização diante da pandemia? Seria correto articularmos para esse fluxo ser interrompido? Ou seria nossa função continuar apoiando e garantir que essas pessoas tivessem a possibilidade de reencontrar seus amigos e familiares? Então fica o meu questionamento. Não é uma situação fácil. Ontem teve uma reunião extremamente tensa com o Subcomitê Federal de Interiorização, com os atores locais, a Prefeitura, o Ministério Público, e eu acho que o consenso é de que a interiorização pode e deve continuar, desde que amparada em procedimentos e protocolos que venham a proteger a saúde daqueles que são interiorizados e daqueles que estão para recebê-los. Obrigada, eu acabo minha apresentação agora e agradeço a oportunidade. Obrigado, Luciano.
Muito interessante a sua fala, né? Vários dados novos aí, um bom debate a ser feito sobre o princípio da reunificação familiar e até onde o direito internacional dos refugiados pode atuar ou limitar questões de saúde, né? Isso é um bom debate. Eu acho que é interessante porque o direito individual, né? Exato. Que refere que nesse contexto do Covid fica muito em voga e em relação com os refugiados é algo ainda mais sensível, né? CONARE trabalhando de maneira remota, inclusive. Exatamente, né? Outro detalhe interessante para os migrantes, os solicitantes de refúgio, fazer tudo pelo computador, né? Vamos ver. Agora vai falar o meu amigo Gustavo, da Frota Simões, que não é a primeira vez que nós vamos dividir uma mesa. Gustavo? Está ouvindo, Gustavo? Opa, tô sim. Gustavo, então, a palavra é sua. Beleza, obrigado. Obrigado aí, César. Boa noite, né? Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né? Como o César colocou, dividindo aí uma mesa, né, virtual à distância, mas continuando aí com os projetos, né, em conjunto. Grande colega, uma das referências aí nacionais no âmbito do direito internacional dos refugiados. Então, César, é uma satisfação muito grande. É um prazer também muito grande conhecer a Luciana, não conhecia, mas gostei muito da fala, né? Eu já tinha tido a oportunidade de participar da banca do João Lucas, que foi um trabalho muito bom sobre esse projeto Acolhida, então já tinha algumas informações e agora acrescentado ainda mais pela Luciana, justamente nessa questão que a gente vive nesse momento, né, de pandemia e da situação do Covid. Então foi bem interessante ouvir essas questões. Né? Eu não preparei nenhuma apresentação propriamente dita, vamos dizer, em termos de PowerPoint, etc., né? Mais algumas ideias e pontos para reflexão, tá? Eu até, vamos dizer assim, batizei, né, essa minha pequena apresentação de 10 pontos para reflexão sobre migração e refúgio em tempos de pandemia, que é justamente isso que eu pretendo fazer aqui, tá? Muito mais do que trazer respostas, muito mais do que, né, trazer muitos dados, que a Luciana trouxe bastante e parabenizo. Eu, numa proposta de também não ficar, vamos dizer, tão acadêmico assim, apesar, né, de ser uma participação da Liga Acadêmica, é uma proposta um pouco mais livre de reflexão sobre algumas questões sobre migração e refúgio nesse momento em que a gente vive, tá? Então, César, já te peço até desculpas, porque eu acho que mais do que respostas, eu pretendo trazer mais questionamentos, né, para a gente debater, mais questões aí abertas para a gente refletir do que, de fato, trazer respostas prontas, tá? E eu dividi essa minha apresentação, vamos dizer assim, da parte mais geral para a parte mais específica, tá? Então, eu vou falar alguns pontos sobre uma situação, vamos dizer, mundial, né, sobre essa reflexão de migração e refúgio na pandemia. Depois eu passo para questões mais gerais, mais focadas no Brasil, e eu termino com a questão de Roraima, né, para a gente refletir também, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter em mente nessa questão de pandemia é o quanto isso vai afetar e já está afetando as fronteiras dos estados, né? Então, ou seja, a gente tem vivido, desde esse surgimento maior da questão da pandemia, uma maior restrição à mobilidade das pessoas, né? Algo que a gente já vem acompanhando nos últimos anos e que vem se acentuando sobremaneira a partir de março, quando a OMS declara, né, como pandemia a situação da Covid-19, e os países, a primeira coisa que eles vão fazer é justamente restringir a livre circulação das pessoas dentro do seu território, alguns deles fazem isso,
né? Vide o caso da própria China no início, depois da Itália, da Espanha, de vários países da Europa. No Brasil, de uma maneira, vamos dizer, um pouco mais flexível, né? Isso também é adotado, mas, de uma maneira geral, os países eles restringem cada vez mais a entrada e a circulação de pessoas. Então, a gente tem fechamento de fronteiras, né? O Brasil também fecha suas fronteiras, e esse movimento de intensificação agora com contornos sanitários são muito grandes, né? Então, eu chamo isso daí dos grandes muros sanitários que foram erguidos em 2020, tá? A gente tem um controle maior nessas regiões de fronteira, então medição de temperatura, cotas, vacinas, atestados, carteiras sanitárias, etc. Tudo isso está sendo implementado nesse momento. E por que isso é tão relevante para migrantes e principalmente para refugiados e solicitantes de refúgio? Porque essa categoria é uma categoria muito mais vulnerável, né? Então, a partir do momento em que você adota essas medidas de controle fronteiriço, né, e essas fronteiras elas se tornam fechadas ou muito restritivas, você acaba impedindo cada vez mais a circulação de pessoas em situação de refúgio, ou seja, aqueles mais vulneráveis, os mais pobres, aqueles que precisam de uma proteção internacional. Consequentemente, né, refugiados e solicitantes de refúgio dentro dessa categoria. Então, esse é o primeiro ponto para a gente refletir, né, o quanto o mundo está mudando com relação ao seu controle fronteiriço. Uma tendência, repito, que já vem ocorrendo nos últimos anos e que, de uma maneira significativa, ganhou, né, uma aceleração enorme a partir de 2020. Então, esse é o primeiro ponto aí para a gente refletir. Em decorrência disso, o segundo ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão é o incremento que essas restrições fronteiriças de circulação de pessoas vem causando e vai causar ainda mais no que a gente chama de migrações sul-sul. Então, ou seja, né, as migrações sul-sul elas têm aumentado cada vez mais. Por quê? Porque os migrantes querem permanecer no sul global? Evidentemente que não, né? Agora, essa migração sul-sul ela tem aumentado cada vez mais em consequência direta dessa restrição, sobretudo por parte dos países do norte. Então, se os refugiados, solicitantes de refúgio e os migrantes, de uma maneira geral, não conseguem acessar esses países do norte global, eles vão migrar o quê? Para países do sul. Né? Normalmente países que se encontram numa condição semelhante ao dos seus países de origem, os países de origem daqueles solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes numa situação geral. Né? Então, essa é uma outra questão. As migrações sul-sul, em decorrência dessa intensificação dos controles fronteiriços, se tornam cada vez maiores. Né? Para os refugiados isso é ainda mais grave, tá? Tendo em vista algumas questões. Primeiro, que 80% dos refugiados do mundo todo já se concentram nesses países do sul global. Os relatórios não me deixam mentir, o César é um grande estudioso também do assunto, né? Quando se pensa refugiados e solicitantes de refúgio, normalmente aquelas pessoas que não conhecem tanto o tema acham que os refugiados estão onde? Estão na Europa, estão nos Estados Unidos, né? Não, na verdade, a grande maioria desse contingente de refugiados e solicitantes de refúgio está no sul global, em decorrência, evidentemente, de todas essas políticas restritivas que os países do norte adotam, tá? Salvo algumas raríssimas exceções. Né? Mas isso ocorre, então, que os próprios solicitantes de refúgio e refugiados que estão justamente se deslocando para manter a sua integridade física e muitas das vezes a sua própria vida, eles permanecem no sul global, tá? Até porque é mais fácil para eles acessarem, tendo em vista, mais uma vez, essa questão da restrição das fronteiras. Né? Com isso, os países do sul global, que já são precários do ponto de vista econômico, de infraestrutura, tem uma carga ainda maior com essas populações. Né? E aí eu não digo nem o Brasil. O Brasil nós temos 200 milhões, né, 210 milhões de habitantes e uma população refugiada muito pequena, né, mesmo com a chegada dos venezuelanos e toda a decretação da situação prima facie, né, com base na generalizada violação de direitos humanos, né, de Cartagena, que o CONARE adota no ano passado. Mesmo assim, a gente tem uma parcela muito pouco significativa. Mas países, por exemplo, né, como a Turquia, como o Líbano,
que receberam um contingente significativo, esses países receberam um contingente significativo de sírios, sobretudo, tá? O próprio Paquistão, né, recebendo iraquianos e ainda com uma população síria também significativa. Então, são países que a população refugiada ela já está numa situação muito precarizada. Tá? Então, esse aumento da migração sul-sul traz ainda maiores desafios, né, para a questão do refúgio nesses momentos de pandemia. E é algo que, na minha reflexão, vai se agravar ainda mais, tá? Tendo em vista, vamos dizer, aquilo que eu comentei no ponto 1. Né? O terceiro ponto, vamos dizer, dessa situação mais geral aí que eu abordo, né, que trazendo um pouco para a nossa reflexão, é um pouco do distanciamento entre as categorias analíticas, aí uma questão muito mais teórica mesmo, né, muito mais conceitual, ou seja, as nossas categorias analíticas das ciências sociais, do próprio direito mesmo, né, da ciência política, esse distanciamento das categorias analíticas com as situações de fato. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? A gente tem, no âmbito das migrações internacionais, uma série de categorias e de conceitos que hoje em dia não dialogam mais com a realidade. A própria distinção entre imigrante voluntário e imigrante forçado não faz muito sentido, tendo em vista que boa parte dos deslocamentos populacionais nos últimos anos e aí nas últimas décadas são de fluxos migratórios que a gente chama de fluxos migratórios mistos, né? Ou seja, tem pessoas ali de uma série de situações, tá? E esse distanciamento analítico, ele vai se tornando muito grave também, inclusive na situação de refúgio, porque a gente tem que lembrar que todo o arcabouço jurídico normativo internacional do refúgio em que a gente lida é um arcabouço do pós-Segunda Guerra Mundial, de uma organização internacional que foi criada para lidar com uma situação específica na Europa. Isso mudou sobremaneira, né? O Acnur não é mais uma organização para lidar com deslocamentos pós-Segunda Guerra Mundial e na Europa, mas ainda lida com esse arcabouço jurídico, conceitual e, consequentemente, essas categorias de migrante forçado, né? De migrante, de refugiado, né? De solicitante de refúgio, o quanto isso tem se tornado assim tão distante cada vez mais, tá? E aí no caso da migração venezuelana, que a Luciana tratou muito bem, principalmente no enfoque aí, de Dourados, isso é muito sério. Eu me lembro que em Roraima, assim que começaram a chegar os migrantes venezuelanos, eu fui inclusive chamado algumas vezes, né, para falar, mas esse pessoal, ele é migrante econômico ou ele é refugiado mesmo, né? Eles estão se aproveitando da nossa lei tão benéfica de refúgio e estão solicitando refúgio, mas eles são refugiados, eles são migrantes econômicos? A resposta naquela época, 4 anos atrás e ainda hoje, depende. Você tem situações ali as mais variadas possíveis. Você tem pessoas que são perseguidas por terem opiniões políticas diferentes do regime. Você tem pessoas que estão realmente vivenciando claramente uma grave generalizada violação de direitos humanos, sobretudo direitos sociais, né? Nesse sentido, então, essas categorias analíticas, teóricas, políticas, elas não explicam mais as migrações de hoje em dia, tá? E a migração venezuelana é um exemplo muito claro sobre isso. Até mesmo, também na questão venezuelana, a Luciana deve ter pego alguns casos aí, o César também deve conhecer algumas situações. Você tem gente dentro da mesma família que uns são solicitantes de refúgio, outros já tiveram um refúgio reconhecido, outros são, né, têm aí a residência temporária. Por quê? Na verdade, pouco foi explicado para eles a diferença dessas categorias, né? Eles não sabiam, tá? Então eles chegavam lá e chegava alguém na Polícia Federal e falava: quem é residência aqui para o lado direito, quem é solicitante de refúgio aqui para o lado esquerdo. E eles iam para uma fila para outra, olhavam para o lado, olhavam para o outro, quem estava indo lá vai para um caso. Então a gente tem famílias, né, grupos familiares com status migratório diferentes, tá? E nessa questão de pandemia, isso é ainda mais sério, tá? Até porque muitos dessas, vamos dizer, de alguns dos países, né, que estão enfrentando essa pandemia de uma maneira mais severa, tá, não vão ter direito a tratamento de saúde, não vão ter direito à vacina, né? Eu me lembro quando começou a questão da Covid, né, e da pandemia,
inclusive o ministro na época, né, o ministro Sérgio Moro falou, não, olha, a gente tem que fechar as fronteiras, porque, imagina, os venezuelanos vão correr aos montes lá para o Brasil, para Roraima, porque eles não vão ter controle, né, de saúde, não vão ter testes, não vão ter tratamento. É até irônico, né, que, na verdade, a nossa situação no Brasil está muito pior, né, na verdade, do que a gente imaginava na época e do que a gente poderia prever. Mas isso é uma situação muito séria. Então, o tema da saúde global é algo que vai ser cada vez mais analisado. E aí eu encerro essa parte mais geral. Tá? Com relação ao Brasil, acho que alguns aspectos aí da pandemia que a gente tem que analisar, e, claro, diretamente ligado a essa questão mais geral, é essa medida excepcional e legal, né, que foi publicada aí mês passado, dia 22 de maio, que é a portaria 255, tá? Que é uma portaria absurda do ponto de vista jurídico, né? A Luciana aí também do direito, César, não me deixam mentir, é extremamente ilegal, inconstitucional em vários pontos, tá? Tem algumas questões que eu queria trazer aí para a gente, né, talvez alimentar o debate, e importante justamente nesse Dia Mundial do Refugiado, e no dia 22, né, segunda-feira, agora ela está para ser reeditada, tá? E porque, né, já teria aí a validade de 30 dias, então ela vai ser reeditada dia 22 de junho. Então, alguns pontos aí para a gente refletir, né? Primeiro, a inabilitação do pedido de refúgio durante esse período. Né? Você não poder solicitar refúgio é uma violação clara aos tratados internacionais sobre o tema, os compromissos internacionais, inclusive a própria Constituição brasileira, né? Ancorada aí no direito internacional, princípio constitucional muito claro, a própria lei de refúgio. Então, você adotar essa situação de pandemia, de Covid, para inabilitar o pedido de refúgio é um absurdo completo, né, e total. Segundo caso é a deportação sumária, né, e a extinção da ampla defesa e do contraditório nos julgamentos. Então, você tem hipóteses claras de deportação sumária ali estabelecidas na portaria 255, que impede, né, justamente, mais uma vez, direitos constitucionais, como o do contraditório e da ampla defesa. Então, essa portaria, mais uma vez, ilegal, inconstitucional, né, você poder autorizar essa deportação em casos de pandemia é um absurdo completo, tá? E se agrava ainda mais, né, César? Acho que você deve ter participado, talvez, ou ouvido falar, né, que saiu recentemente no site do Conjur, né, que é um portal sobre, os alunos devem conhecer, né, que é o curso de Direito, né, a Liga Acadêmica do curso de Direito, saiu no site do Conjur um artigo em que o próprio coordenador-geral do CONARE, né, diz que a deportação, né, o pedido de deportação, o pedido de refúgio, ou seja, a solicitação de refúgio, ela não impediria o julgamento de extradição. Então, que é um absurdo, né, completo. Então, você está cerceando o direito daquela pessoa em solicitar refúgio. Por que isso? Né? E muito sério ter sido assinado pelo coordenador-geral do CONARE, porque é praticamente uma posição oficial. Né? Afinal de contas, apesar de estar ali num site, ele ocupa um cargo nesse momento, e ter assinado esse artigo é um absurdo. E aí alguns colegas, né, principalmente ali o professor Vedovato, da Unicamp, o professor João Carlos, também, né, meu colega da Universidade Federal de Roraima, fizeram um artigo em resposta a isso, né, o quanto isso seria ilegal. Então, ou seja, a gente está vivendo um momento muito sério. E aí, lembrando um pouco do nosso, né, ministro do meio ambiente, né, o Ricardo Salles, uma reunião que foi filmada, uma reunião ministerial, vamos aproveitar essa situação de pandemia e passar a boiada. Então, acredito que nós, acadêmicos, nós da sociedade civil, né, imagino que tem muitos colegas aí de ONGs, etc., que estão assistindo, temos que ficar muito atentos nesse momento, né, para não passar uma boiada no nosso campo de atuação e no nosso campo de estudos, que é justamente a questão do direito dos migrantes e dos refugiados. Então, ficarmos muito atentos a isso. Né? Passou. Uma boiada já passou, que foi a portaria 255. Vamos agora ver se esses pontos ilegais, se eles não são reeditados agora segunda-feira. Eu não tenho grandes esperanças, mas a gente vê a situação.
O quinto ponto aí com relação ao CONARE é justamente essa questão de atendimento remoto, né, que o próprio César contou. Isso é realmente muito sério, né? O CONARE já vem, vamos dizer assim, se modernizando e preferindo atendimentos eletrônicos, o que na verdade é um grande problema. Você está tratando de uma população vulnerável. A gente em Roraima, por exemplo, quando começou a ser implementado lá o SIS-CONARE, né, foi ano passado, né, César? Final do ano passado, acho que outubro, né? O SIS-CONARE, ou seja, o pedido, a solicitação de refúgio por meio eletrônico, ela parece ser muito boa, muito bacana, muito interessante, né? É um pouco, até fazendo uma comparação, parece atividades aí remotas, né? A princípio você fala, pô, não, excelente, é isso aí mesmo. Mas a gente está falando, né? Eu estou falando de mim, que eu tenho aqui um computador, tenho um fone até bonitinho que eu uso para jogar videogame, né? E fazer agora minhas lives. Eu tenho um acesso à internet, enfim, mas eu sou uma minoria no Brasil. E se a gente falar de populações em situação de vulnerabilidade, que é o caso específico de solicitantes de refúgio e de refugiados, como é que você vai exigir que essas pessoas tenham um computador, acesso à internet e façam todo esse procedimento? A gente lá em Roraima adaptou um laboratório para justamente atender essas pessoas, né? Porque o próprio Acnur mesmo não tinha estrutura para isso, para atender essas pessoas e para cada um ter um computador ali. Um dos nossos laboratórios de informática, que teve até um projeto em parceria com a Ericsson, né, que foram as aulas de português ali para acolhimento que a gente desenvolveu, ele estava ocioso, né, no momento, as aulas tinham acabado de terminar e passaram a utilizar essa questão aí do SIS-CONARE. Então é uma questão muito séria, né, nesse momento de pandemia, de isolamento social, esses atendimentos virtuais que podem gerar, na verdade, uma violação de direitos dessas populações, tá? E por último, no caso do Brasil, é uma dificuldade muito grande, burocrática, mais uma vez, né? O César está aí desde 2004, atuando na causa, um militante da situação do refúgio, né? Os colegas também que atuam, sabem o quanto os entraves burocráticos dificultam a vida de solicitantes de refúgio e de refugiados, de coisas muito simples que eu, você, nós brasileiros, de uma maneira geral, conseguimos fazer muito facilmente. Se você tem um documento no Brasil com uma folha de papel ali, né? E era antigamente, né, César? Você deve lembrar, era um filetinho assim, né? Era pior do que aquelas multas de biblioteca, né? Que você levava ali e tal. Era um documento extremamente precário, mas ainda é uma folha de papel, né? E aí você chega para o camarada no banco que nunca viu aquilo na vida e fala que aquilo é seu documento, o que o camarada do banco vai falar? Vai falar, não, meu amigo, traz aqui o RG, CNH, CPF, é isso mesmo que ele entende. E até, mais uma vez, para falar dos sistemas virtuais, né? A própria UFRR, quando a gente lançou o vestibular para solicitantes de refúgio e refugiados, o nosso sistema, ele aceitava lá, acho que são 11 dígitos, né, do CPF. Aí você botava RNE, botava protocolo de refúgio, não aceitava. Então o cara não conseguia nem se inscrever para o vestibular que a gente criou para ele. A gente teve que adequar as questões lá da TI, né, da tecnologia de informação, para esses documentos, porque está todo voltado para uma realidade brasileira. Então, quando o auxílio emergencial, a Caixa Econômica exige que você tenha que ter, né, uma CNH, um CNPJ, um CPF, né, e um RG, e o cara chega lá com protocolo de refúgio, e às vezes com passaporte da Venezuela, etc., isso se torna impraticável ali, e a gente está, na verdade, presenciando, eu não sei aí em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, de uma maneira geral, como é que está sendo isso, mas em Roraima a gente viu muitos solicitantes de refúgio que tiveram seu pedido, ou refugiados que tiveram seu pedido aceito do auxílio emergencial, né, aquele auxílio lá de R$600, que eles simplesmente não conseguem sacar, ou tiveram muita dificuldade para sacar esse auxílio, tá? Eles tiveram todo aceito, porque você faz ali, né, pela internet, etc., no aplicativo, vai lá na agência da Caixa, quando chega lá, o cara não reconhece aquele documento. E então estão tendo, mais uma vez, né, seus direitos aí negados. Bom, já me encaminhando aí já para encerrar, né, alguns pontos da questão de Roraima especificamente, tá? A migração venezuelana em Roraima, ela tem características ainda pendulares, né? Ou seja, as pessoas vão e vêm da fronteira, até porque boa parte desses migrantes ainda tem laços familiares e sociais com pessoas do lado de lá,
né, da fronteira na Venezuela. E eles levam medicamentos, itens de primeira necessidade, comida, etc. Quando a gente tem esse fechamento de fronteiras, você está impedindo justamente essas pessoas de cruzarem de maneira regular, repito. Né? E aí, mais uma vez, teoricamente, conceitualmente, o que a gente observa quando você tem medidas restritivas da circulação de pessoas, não é que as pessoas deixam de circular, né? Pelo contrário, até elas aumentam até essa circulação, mas elas deixam de circular nos canais oficiais. E o que isso gera, na verdade? Um aumento da vulnerabilidade, né? A utilização de coiotes, pessoas sendo extorquidas na fronteira Santa Helena, Pacaraima, pelo lado de lá ou pelo lado de cá, tá, da fronteira, ou seja, elas cruzam com itens ali de medicamentos, etc. Chegam os policiais venezuelanos e extorcam, olha, não, vou deixar você passar, né, mas você vai ter que deixar aqui uma parte comigo, tá? Isso tem acontecido de uma maneira recorrente. Claro que para ir para a Venezuela não está proibido, né? Os venezuelanos podem ir, podem cruzar a fronteira e podem retornar, e a gente tem números de aproximadamente 1.000 pessoas que fizeram isso, que é um número significativo, para você ver como a situação está complicada, né, em Roraima, agora no âmbito da pandemia. Mas isso, na verdade, é um reflexo, né, dessa pendularidade, ou seja, ainda há um cruzamento muito grande. E as pessoas, quando elas são proibidas de fazer isso, elas vão adotar outras táticas, né? Ainda mais, eu não sei se aqui tem alguém que já teve a oportunidade de conhecer a região da fronteira, é uma fronteira muito pouco vigiada e policiada, né? É uma fronteira praticamente aberta. Tá? É uma fronteira que não tem como, né, você vigiar. Eu sempre falo e utilizo o exemplo dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, com toda a potência econômica, militar, etc., né, não conseguem vigiar suas fronteiras, e aí sua fronteira, na verdade, né, com o México, que é muito menor do que as fronteiras brasileiras, que dirá o Brasil conseguir realmente fazer essa vigilância. E Pacaraima, Santa Helena é uma fronteira que você tem ali os morros, você tem caminhos que são amplamente conhecidos pelas pessoas que cruzam. Então, fechar a fronteira não significa muita coisa, né, em termos de restrição dessa mobilidade das pessoas, mas significa, sim, muito aumento da vulnerabilidade, né, como eu disse, utilização de coiotes e aí extorsão, principalmente. Tá? Uma questão também para reflexão é justamente como fazer, né, esse isolamento social nos abrigos e nas ocupações. Vocês devem, né, ter noções que aqui em Roraima a gente tem uma série de abrigos para imigrantes venezuelanos, tá? Apesar de ter um esforço muito grande, hercúleo até eu diria, por parte do Acnur e da Operação Acolhida, a verdade é que essas pessoas elas estão aglomeradas, né? Então a regra de ouro do isolamento social não funciona muito bem em abrigos e principalmente em ocupações, porque abrigo você ainda tem um gerenciamento ali do exército, você tem, né, vamos dizer, uma higienização cada vez maior, distribuição de máscaras, etc. Mas uma parcela significativa, eu diria que talvez os números são iguais, 1 para 1, são pessoas vivendo, não nos abrigos oficiais, mas em abrigos não oficiais, que são essas ocupações. Tá? Então é também um ponto aí para a gente refletir, né? E, por último, nessa questão de Roraima, é a falta de estrutura, né, de Roraima. A gente está vivendo agora o colapso da nossa saúde. E Roraima, né, tragicamente, ela já tem uma saúde colapsada há 40, 50 anos. Né? Acho que talvez nunca não tivemos uma saúde não colapsada aqui no estado. E agora, com essa situação de pandemia, ainda mais, né, ainda mais agravado. O hospital de campanha ele ainda não foi aberto, me parece que, se eu não me engano, ontem ou hoje ele estava para ser, mas ainda existem alguns entraves burocráticos, tá? A estrutura que existia de hospital de campanha em Pacaraima foi remanejada aqui para Boa Vista, então você tem aí uma mudança, né, inclusive dessa questão do atendimento médico na fronteira, que foi deslocada aqui para Boa Vista, mas ainda tem muitos problemas, principalmente a questão dos médicos. Então, a nossa estrutura ela já é colapsada, né, como eu disse. Bom, esses foram 9 pontos, e aí, para terminar, vamos dizer, de uma maneira um pouco mais otimista, né, o meu 10º ponto,
para reflexão é um ponto um pouco mais otimista, né? Só para a gente não terminar aqui sábado à noite tão triste, né? E tão depressivo, apesar da situação ser extremamente complicada e complexa. Tá? Mas o ponto positivo para a nossa reflexão e aí eu parabenizo, né, mais uma vez a Liga Acadêmica, é que nesse momento de pandemia eu nunca vi, né, e nunca participei tanto e falei, inclusive, de lives e seminários, né, com o tema de refúgio. Não é só porque nós estamos no Dia Mundial do Refugiado, na Semana, né, Mundial do Refugiado, Dia Nacional do Migrante, ontem, etc., que já tradicionalmente existem esses eventos. Mas, normalmente, né, César, esses eventos eles eram muito localizados, regionalizados. Quando que eu poderia, ainda mais com o nosso orçamento cada vez mais estrangulado, né, quando que poderíamos, né, participar de uma discussão como essa? É um privilégio muito grande. Então, acho que um ponto para reflexão é o quanto a gente está, na verdade, discutindo a questão do refúgio, quanto a gente está, quantas lives e webinários, relatórios, pesquisas, né, números de revistas acadêmicas, e aí aproveitar a presença do Hermes aí para parabenizar sobre, né, também outro esforço hercúleo, a edição do número especial da Monções, que foi recentemente lançado, né, sobre refugiados no Brasil, né, o Hermes aí um dos editores, um trabalho fantástico de vários pesquisadores ali brasileiros, que eu tive a honra de contar também com um artigo, né, em coautoria com uma ex-orientanda minha, sobre um dos projetos que a gente desenvolve em Roraima, na UFRR. Mas é aproveitar, né, esse momento de pandemia, de lives, e fazer essa rede que a gente tem, tá? Seja no âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, seja no próprio, né, no mundo acadêmico das universidades, sejam aí as próprias ONGs, que a gente também participa de algumas discussões, no âmbito da acolhida, por exemplo, né, no âmbito aí da integração desses refugiados, fortalecer essa nossa rede, tá? Porque, repito, a gente vive num momento de resistência, né, não só na questão do refúgio, da migração, mas também na questão da educação, né, que a gente teve aí agora recentemente a saída do ministro Weintraub. Eu até, né, comemorei muito e vibrei muito com essa saída, mas a verdade é que desse governo a gente tem que tomar muito cuidado com, né, o nome até então. Tinha até um meme que um pessoal divulgou, né, que é o Simpsons, né, tem uma frase do Simpsons, né, eu falei, o pior ministro da história do Brasil, pior ministro até agora, né, fala o Homer Simpson lá no meme, né, porque isso realmente, de uma maneira infeliz, a gente tem vivido cada vez mais recordes aí do pior gestor em diversas áreas. Mas é isso, gente, desculpa, falei demais, espero que não tenha cansado tanto aí as pessoas, e fico à disposição aí para a gente debater, perguntas, enfim, comentários, mais do que bem-vindos, e obrigado mais uma vez pelo convite. Então, mais uma vez, Gustavo fala de forma brilhante, como fez na banca. O Gustavo participou da banca de dissertação de mestrado do João Lucas Zanoni, e não poderia ser de outra forma, né, quando ele se manifesta. Sobre os seus pontos aí, Gustavo, antes de passar a palavra para os meninos da Liga Acadêmica, meninos e meninas, né, posso apenas dizer que eu tenho uma posição bem específica sobre um dos que você colocou, pontos que você colocou, que é a respeito das migrações internacionais mistas, né? Que é, de fato, a realidade da maior parte das pessoas que migram, seja de maneira forçada ou de qualquer outra maneira, querendo ou começar suas vidas, ou recomeçar suas vidas, reconstruir suas vidas, ou porque estão fugindo para sobreviver, né? A Convenção de Genebra de 1951 deveria ser completamente reformada, né? Mas isso é uma posição doutrinária, né? Porque só houve uma reforma, protocolo adicional em 67, e desde a década de 80,
todos aqueles acadêmicos favoráveis à existência de refugiados ambientais gostariam de uma reforma nesta convenção, porque ela, como você bem mesmo já disse, ela retrata a realidade da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Mas, sempre que se toca nesse assunto, o Acnur tem falado, pelo menos desde que eu comecei a pesquisa de doutorado lá nos anos de 2010 e 11, todos os eventos que eu vou e que esse assunto é tocado, os membros do Acnur sempre dizem que não é possível, num momento como esse, reformar a Convenção de Genebra, porque o receio que eles têm é que a Convenção fique ainda mais estrita pela vontade as vontades atuais dos Estados nacionais, né? E com relação às portarias que você tocou, a minha esperança é a Defensoria Pública da União, né? A DPU já judicializou estas portarias do atual governo com relação a não poder mais ninguém solicitar refúgio no momento da pandemia e o trabalho de deportação sumária que eles colocaram nessas portarias, né? Já judicializou, só que eu, como não estou acompanhando em detalhes, não sei se já houve alguma decisão judicial favorável à DPU, né? Então, talvez, mesmo que eles reeditem segunda-feira, judicialmente, esta portaria seja anulada, como eu espero que seja também o último ato do atual ministro da Educação, que acabou de sair, quando ele tirou o efeito das portarias com relação às pós-graduações, com relação a cotas, né, para indígenas, negros e assim por diante, isso sem considerar os refugiados, né? Então, espero que não apenas essa, mas como a do Ministério da Educação, sejam todas derrubadas num futuro próximo. Agora vamos passar as perguntas, né? Eu vou passar a palavra para os meninos da Liga, né? Taine, Ana Clara, Ricardo. Taine? Oi, vocês estão me escutando? Estão me escutando? Ah, ok. Queria agradecer mais uma vez o professor Gustavo, a professora Luciana. Foram pontos importantes que vocês que vocês abordaram. Uma questão relevante, eu acho que para o momento atual que estamos passando, que a gente frisou desde o início, que é a vulnerabilidade do refugiado, que neste momento é ainda maior, e um ponto que eu queria frisar também, que essas discussões não se restringam só nesse ambiente e que continuem, né, a podermos sempre poder falar sobre o assunto e os seus principais problemas para que possamos atender melhor os refugiados que aqui acolhemos. Separamos, então, algumas perguntas para o Gustavo, para a Luciana, para o professor César. Teve bastante perguntas, então a gente separou algumas e depois a gente vai encaminhar para vocês e vocês responderão para eles no e-mail, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta vai para o professor César, é da Júlia Stefanello, professor César, e ela pergunta, em relação aos brasileiros refugiados, eu apenas havia ouvido falar do caso isso aqui o professor já respondeu, né, professor? Sim, já respondi. Então vou passar para a outra pergunta, que é para o Gustavo. Do Max André para o Gustavo. Professor, tem sido noticiado em alguns meios de comunicação que está acontecendo no momento um retorno desses refugiados venezuelanos. Como o senhor vê essa movimentação de retorno dos imigrantes venezuelanos durante a pandemia? É a pergunta do Max André para o Gustavo. Tá. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Max, pela pergunta. Bom, eu acho que a gente tem que analisar de duas formas, tá? A primeira é realmente a situação precária
que o estado de Roraima, principalmente, se encontra nesse momento da pandemia, do colapso da saúde pública e da precarização das relações de trabalho dessa população. Então, se você tem migrantes e refugiados, solicitantes de refúgio venezuelanos que estão voltando, e como eu disse, né, na apresentação, a gente tem notícias aí que chegam a 1.000 oficiais, né, fora aqueles não oficiais, como eu disse, a fronteira não é das mais bem controladas, tá? É um número significativo. Então, o que a gente analisa disso daí, como eu posso ver, é justamente a precarização da condição de trabalho dessas pessoas. No momento de pandemia, todos, né, sem exceção, brasileiros e refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes, estão sofrendo justamente com essa situação. Então, estão perdendo seus empregos, né, estão tendo principalmente aí muita dificuldade em se colocar, em trabalhar, né, em exercer as suas profissões. Eu participei recentemente, vai ser publicado, acho que mês que vem, se eu não me engano, no máximo em junho, né, mas em julho, né, perdão, um relatório de pesquisa sobre a questão do empreendedorismo migrante e refugiado. Tá? E aí eu participei do grupo de pesquisa, né, coordenei o grupo de pesquisa lá em Roraima. Você tem uma parcela muito grande de solicitantes de refúgio, de refugiados que são empreendedores. Então, como é que você, né, se mantém numa situação como essa? Os microempreendedores e todos aqueles que de alguma maneira têm uma situação muito precária no seu status empregatício, né, ou na sua condição socioeconômica, eles estão, na verdade, retornando. Então eu vejo dessa forma. De outra maneira, a gente não pode desconsiderar, né, Max, como eu falei, essa circularidade, essa pendularidade das migrações venezuelanas. Ela tem uma característica muito específica, as migrações venezuelanas, sobretudo aqueles que permanecem em Roraima, ou seja, eles continuam indo e voltando. Tá? O que a gente tem, na verdade, é um número do registro de pessoas que estão saindo. Então, essa pendularidade, ela se mantém. Tá? Até porque muitas pessoas do lado de lá da Venezuela dependem dos recursos enviados por migrantes e refugiados que estão aqui. Tá bom? Espero ter respondido aí. Obrigada, professor. Qualquer coisa, se ele tiver mais alguma dúvida, ele pode mandar para a gente depois e encaminhamos para o professor. Essa pergunta, a próxima pergunta é do Daniel Zimmermann, para a professora Luciana. Ele pergunta o seguinte: professora, a senhora, no encerramento da sua fala, disse que o processo de interiorização pode e deve continuar, desde que amparado em protocolos sanitários. Mas como seria possível a manutenção desse processo para Dourados durante a pandemia, tendo em vista que a Prefeitura Municipal publicou um decreto em 15 de 6 de 2020 que veta a aglomeração de pessoas nas residências, também entendida como o aumento dos residentes? Essa é a pergunta. Eu posso ler de novo também. Eu tinha anotado. Aí, só um minuto. Você está me escutando, então, né? Então, primeiro, uma dúvida, né, que eu pergunto eu volto a pergunta para o Daniel. Esse decreto de Dourados, você pode entender que há um veto no aumento do número de residentes? E o aumento do número de residentes seria a mesma coisa do que uma casa que tem com 15 pessoas tornarem a ter 22, e uma casa que tem uma pessoa, um pai que está esperando uma esposa com um filho. Então, a gente teve uma discussão com as autoridades ontem, né, uma reunião grande, para ver o que significava esse decreto, porque ele não fica claro, né? Proíbe-se aglomeração. Aumento de residentes seria aumento seria aglomeração? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu concordo que a gente tem muitos refugiados, muitos migrantes venezuelanos que moram em locais, uma grande concentração de pessoas. Então, 10, 15, 17 pessoas morando num local que tem 2 quartos, 3 quartos, às vezes é um kitnet. Nesses casos, o que foi definido? O Ministério da Cidadania fez uma transferência para o município de Dourados de R$ 4.800.000 para o combate ao Covid.
Nesse dinheiro foi informado pelo Ministério de que entrou no cálculo a quantidade de migrantes e como outras populações vulneráveis, como os indígenas. E nesse dinheiro é previsto que seja construído um abrigo. Foi construído um abrigo para os indígenas, parece que ele está em construção, e a ideia é que se faça o mesmo abrigo, o mesmo modelo de abrigo, para que seja possível o isolamento dos migrantes para migrantes. Então, esse abrigo ele está atrasado, ele já deveria estar pronto. O Ministério Público está, né, acompanhando a movimentação da prefeitura para que isso se realize, mas o que foi informado ontem em reunião pela chefe da assistência especial, né, que é da Secretaria de Assistência Social do município, é de que esse abrigo estava sendo construído. E aí eu aproveito o gancho para dizer que aí é outra pergunta, eu deixo para a gente responder depois, mas eu falo isso com o Daniel. Daniel, a questão não é tão simples assim. Não é tão simples você ser a favor ou contra a interiorização. A interiorização não necessariamente ela aumenta o número de residentes em uma casa. Eu diria que essa é a primeira impressão de todos, porque geralmente os casos que chegam para a sociedade civil são os casos gritantes, mas eu acredito que tem casos que não gerariam uma aglomeração. Então, teve um caso que eu gosto de ilustrar com casos específicos para a gente ver como não é fácil lidar com essas situações, né? Tomar uma posição a favor ou contra. É um decreto municipal, é aberta a interpretação. Eu tive um caso de um venezuelano que a esposa e os 2 filhos ficaram retidos em Roraima, em Boa Vista, inclusive a mãe ficou em Pacaraima, uma criança de 5 ou 6 anos de idade foi levada para Boa Vista para fazer o tratamento com Covid, porque ele estava em Covid. Esse senhor me ligava, ele trabalha na JBS, ele me ligava às 2 da manhã, às 3 da manhã, todos os dias da semana, desesperado, porque a esposa dele, em Roraima, não quis contar para o marido aqui que o filho estava com Covid. E ele argumentava que a Operação Acolhida tinha isolado a criança sem a necessidade e que ele queria a família. A criança ficou em isolamento, ela se recuperou, graças a Deus, e chegou em Dourados há 1 semana. Então, a alegria desse pai, esse pai morava sozinho, né? Ele agora está com a esposa e com os 2 filhos. Então, isso é uma aglomeração? Até onde que seria o nosso discernimento para tomar uma decisão? Primeiro que a gente é sociedade civil, né? A gente não toma decisão. Mas aí depois eu respondo outra questão, porque eu acho que não é tão simples o continuar ou não continuar da interiorização. Acho que medidas têm que ser tomadas, não pode continuar do jeito que está, porque não é uma situação como uma qualquer, é um novo contexto e a gente tem que se adaptar. Obrigada, professora. Eu vou ter mais uma pergunta, na verdade, uma pergunta para o Gustavo, professor Gustavo, e mais uma pergunta para a professora Luciana, e as 2 vêm da Adria. Primeiramente, para a professora Luciana, a Adria pergunta o seguinte: professora, qual a sua opinião nesse momento de pandemia acerca da situação logística organizacional da Operação Acolhida? Quais princípios se tornam mais importantes nessa antinomia? Os direitos humanos individuais dos refugiados venezuelanos e a própria continuação dos fluxos da Operação Acolhida, ou uma estabilização da saúde pública com uma mitigação do fluxo da interiorização oficial? Essa é a pergunta. E eu já engajo para a pergunta do professor Gustavo. Ela pergunta o seguinte:
Só um minuto aqui. Ela pergunta para o professor Gustavo, considerando esse distanciamento entre a teoria e a realidade, como o senhor acredita que a academia deve se portar para realizar uma atuação que gere um impacto efetivo nesse momento de pandemia e pós-pandemia, acerca do fato de que os conceitos do direito internacional dos refugiados não são mais capazes de responder à realidade? Essa é a pergunta da Adria. Aí, pode começar, professora Luciana. Aí depois... Eu ia até responder essa já junto com a outra que fazia sentido, né? Então, Adria, eu acho que assim, tem a capacidade operacional da Operação Acolhida. Ontem eles fizeram uma apresentação para a gente bem rica, apresentando todo o protocolo de contingenciamento do Covid. O que acontece? Eu acho que além da capacidade operacional da Operação Acolhida, existe a capacidade dos atores locais que dão apoio a essa operação. E eu acho que aqui é que a gente tem uma lacuna e a gente tem um posicionamento veemente da sociedade civil local de que deve ser interrompido o fluxo agora sim. Por quê? Porque nós estamos sobrecarregados, né? No caso, pela cátedra, nós somos atores, mas a gente tem diversas igrejas, né, diversos atores que estão muito sobrecarregados, porque geralmente esses atores, como a Caritas e outras instituições, elas atendem não só os refugiados, mas outras pessoas. E elas estão sobrecarregadas. Então, para fornecer cesta básica, para oferecer apoio, qualquer tipo de apoio, a gente tem uma demanda muito maior num momento como esse, de crise. Por outro lado, a gente tem na equipe de monitoramento, o monitoramento do Covid, da interiorização, ele foi desenvolvido na cátedra, em parceria com a prefeitura, mas nós temos uma equipe extremamente pequena. Eu tenho até alguns membros da equipe que eu acho que estão aqui online. Eu vi que o Vitor estava, e não é fácil, porque uma coisa é você fazer esse monitoramento, nós somos uma equipe de 6 pessoas. A gente consegue fazer esse monitoramento se chegar a um fluxo menor, diluído. Se é um fluxo maior, se é um avião inteiro, qual que seria a nossa capacidade de acompanhar essas 100 pessoas durante 15 dias? E a gente faz também, eu não coloquei na minha apresentação, a gente faz um monitoramento pré-embarque. Esse monitoramento ele é junto dos receptores. Esse monitoramento é para ver as condições de recepção dos receptores. Porque a gente tem pessoas que pedem seus amigos, seus familiares, principalmente amigos, né? E que a casa não cabe, que a pessoa está desempregada, e a gente tenta fazer um trabalho de conscientização e de verificação para que as pessoas não saiam de Roraima para poder vir para uma situação de vulnerabilidade ainda maior, e que leva a casos até de tráfico de pessoas, de troca de dinheiro pelo documento da interiorização. O que acontece? No contexto de Covid, como que eu vou na casa da pessoa verificar se ela tem condição de receber, se ela está trabalhando? Eu não tenho como ir na casa dela. Eu tenho uma equipe limitada. Então, tem a situação também da questão da capacidade operacional local, e que num momento de crise fica sobrecarregada. Então, eu não acho que é uma escolha fácil. Eu acho que a gente podia se preparar, desenvolver para poder atender a interiorização, mas de forma responsável. Então, eu não acho que é uma escolha direitos civis, saúde pública, né? É continuidade da operação e saúde pública. Eu não acho que é uma dicotomia tão preta no branco. Eu acho que tem tons de cinza e o que o ideal é que a sociedade civil local tivesse um tempo, né, para poder se adaptar a essa situação, porque é delicada e ela demanda muito, né, e a gente está sobrecarregado, né, então, enquanto estiver nessa situação, a gente precisa ter andar muito junto com a Operação Acolhida, ter um diálogo muito franco e fluido, para que a gente consiga
dar continuidade com responsabilidade, né? E essa continuidade, então, eu acho que não precisa ser do mesmo volume ou da mesma forma que era feita anteriormente. Em Dourados tem grupos aliciando. Alguém fez uma pergunta aqui agora. Desculpa, por favor. Em Dourados tem grupos aliciando imigrantes vendendo para o tráfico. Gostaria de ver se essa informação procede. Olha, eu não tenho informação. A informação teve uma notícia no jornal. A gente não tem confirmação dessa informação. E a gente tem informação de que o próprio grupo de venezuelanos foi o informante da reportagem. Então, a gente não tem confirmação disso, de que há esse aliciamento. Mas Dourados está numa rota do tráfico, não seria algo impossível, ainda mais se tratando de uma população em situação de vulnerabilidade. Por isso que é tão importante esse monitoramento prévio, para que a pessoa não caia numa situação de maior vulnerabilidade e seja suscetível a esse tipo de aliciamento. Mas eu não tenho nenhum caso confirmado disso, tá? Inclusive, nós corremos atrás, fizemos uma pesquisa, até o momento a gente não tem nenhuma confirmação. Agora acho que é o Gustavo, né? Isso. Obrigada, professora. Vamos lá. Obrigado pela pergunta aí, Adria. A sua pergunta acho que é bem pertinente e eu espero que a minha resposta não seja tão óbvia, mas, na verdade, é um pouco isso que eu pretendo responder, assim. A academia tem que fazer o que é o papel dela, né, na verdade. Eu acho que é promover essas discussões de maneira muito crítica, tá? Então, como que a gente pode atuar, né, nessa questão da migração e do refúgio, nesse distanciamento, é um pouco o que o César colocou ali, na posição dele, né, doutrinária, a respeito de uma nova convenção, né? A verdade é que a gente precisa atualizar, sim, né, esse arcabouço normativo, essas normas, essas convenções a respeito do direito internacional dos refugiados. A academia tem um papel muito importante nessa questão, justamente no sentido de fazer essas análises críticas, né? O César, sei que faz isso de uma maneira recorrente, né? Ou seja, esse posicionamento crítico e de levar justamente um pouco desse posicionamento para formuladores de política pública. É isso, na verdade, que eu acho que seria o papel da academia. E, mais uma vez, eu acho que a Liga Acadêmica, né, de vocês e essa iniciativa é um pouco desse papel da academia, ou seja, trazer essas discussões, né, a gente debater esses conceitos, verificar por meio de pesquisa que esses conceitos não são mais aplicados na realidade, né, propor novos conceitos, novas respostas a problemas que, enfim, estão, né, sendo presenciados por nós, acadêmicos e pesquisadores desse assunto. Então é nesse sentido, acho que é principalmente fazer o que a academia sabe fazer de melhor, que na verdade é se posicionar criticamente e produzir conhecimento, né, para que aqueles que de fato detêm o poder de formulação de políticas públicas e de legislar sobre o assunto, que eles possam, na verdade, tomar esse posicionamento de uma maneira muito mais embasada. Então, acho que é isso que a gente já faz, né? Obrigada pela resposta, professor. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu acho importante também ouvirmos as sociedades civis, as instituições civis que lidam diretamente com refugiados e imigrantes, que estão na linha de frente, né, para a acolhida. E a Liga, ela tá aí para dar um suporte, né, para efetivar a questão humanista, uma acolhida humanista, né, dar suporte jurídico para que a informação chegue até refugiados e imigrantes, porque a língua também é uma barreira, é uma questão também de se colocar em pauta, porque nesse momento, se para a gente já é tão complexo ter acesso a tanta informação e também informações cruzadas, imagine para quem é refugiado e imigrante, para ter acesso aos serviços de saúde, escola, até para auxílio emergencial.
talvez muitos, não sei se os professores sabem, com certeza, mas assim, talvez muitos não saibam que tem o direito de ter o auxílio, né? E é importante que eles saibam, porque nesse momento toda ajuda é bem-vinda, né? Ainda mais, né, no momento que a gente estamos agora. Com isso, a gente só vai reservar agora uns momentos finais para quem quiser se pronunciar, se manifestar, dar alguma informação, enriquecer essas discussões. Pode falar, essa é a hora. Estão me dando a palavra? Oi, irmã, tudo bem? Irmã quer falar. Eu escrevi aí, depois esqueci de pôr o meu nome, mas eu quero dar os parabéns a vocês, o César, a Tânia, a Adria, enfim, não vou dizer o nome, vou ficar meia hora aqui. Parabéns por essa iniciativa. Gostei muito da reflexão da Luciana, do Gustavo também, enfim. Essa temática, eu acho que mais que nunca é muito importante, a gente cada vez mais ir refletindo, porque achei importante a visão, a forma como vocês estão vendo agora, esse acompanhamento com os refugiados, principalmente os venezuelanos, mas esse desafio enorme da gente achar saída, também juridicamente. Eu sei, assim, que quando abriu a quarentena e começou essa pandemia, para mim foi assim muito interessante ver muitos decretos, normas, de uma hora para outra veio que numa chuva, né? Falei, meu Deus, quando a gente luta no ano após ano, fica emperrada as leis, fica emperrado tudo essas questões de fazer um acompanhamento melhor ao respeito a não só os refugiados, mas eu diria todos os imigrantes e imigrantes. E agora lidar com tudo isso, com a nova lei da migração, com essas análises de refúgio que a gente viu que abriu bem, e de repente depois fechar as fronteiras, em vez de facilitar a vida, ficou um pouco mais complexo, ao meu ver, porque a gente não pode acompanhar, explicar, fazer uma roda de conversa para os imigrantes, né? A gente faz pelo WhatsApp, pela internet, as orientações, às vezes não tem acesso à internet, enfim, essa é um pouco que acho que cada um de nós já experimentou nesse acompanhamento todo. Mas parabéns pela reflexão, eu diria, gostei agora a última fala da Luciana, esse espaço do diálogo, eu sei que é um desafio muito grande, porque às vezes as informações truncadas, né? Acontece um fato, a mídia espalha uma forma de ver, quem está lá mesmo no local está lá tentando resolver, encaminhar situações, enfim, realmente é um desafio muito grande, somente hoje uma atenção muito grande de se posicionar, de procurar acompanhar, principalmente nessa questão da migração. Mas eu acho que muito vale dessa reflexão, a gente já vai somando junto força e achar iniciativas, de fato, para como estar mais próximo, ajudar e orientar, acompanhar isso. Outra coisa que a Luciana falou, essa pandemia, não só aí, mas em todo lugar, ela traz a nossa fragilidade, a vulnerabilidade de atendimento, de acompanhamento. Não é que agora deu problema de saúde, não é que agora deu problema com os imigrantes. Não, agora ele reforçou o problema que já existia. Então, como que a gente ainda vai lidar mais, ainda mais tentando ficar confinado, né? Que esse é o desafio. Mas, pronto, é só para contribuir com essa reflexão, eu me sinto assim, aprender junto, fazer essa caminhada e achar saída junto com essa realidade toda da migração. Agradeço o César, que fez o convite, todo o outro pessoal aí do grupo, tantas lives, ainda mais na Semana do Migrante, que a gente fica assim, né, meia zonza, mas vale a pena escolher algumas e poder participar e acompanhar toda essa caminhada e processo. Parabéns, continuem assim, e foi bom rever vocês. Valeu. Obrigada, irmã. Essa aí é a irmã Rosane, Pastoral do Migrante.
Taine? Oi, teria mais alguém que queira se pronunciar, falar alguma coisa? Bom, se não tiver, encerramos por aqui. Eu acho que foi uma discussão muito enriquecedora. E espero que vocês tenham gostado também de ter participado. Eu agradeço imensamente a presença de todos, em especial o professor César, a professora doutora Luciane, o professor doutor Gustavo, e aos colaboradores, aos nossos parceiros. E sigamos, né, discutindo isso e também auxiliando, dando suporte a refugiados, imigrantes, na medida dos seus trabalhos, na academia, porque eu acho que isso é um trabalho muito importante. E então ficamos por aqui, só para constar que a gente vai colocar o vídeo nas redes sociais da Liga, para que todos tenham acesso, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado a todos também. Muito bom o debate. Tenha uma boa noite. Obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada. Obrigado aí mais uma vez. Uma satisfação sempre muito grande poder dialogar com vocês e prazer a todos aí que conhecer agora, né? E contem comigo que precisarem aqui, tanto o pessoal da Pastoral quanto o pessoal aí da Grande Dourados, ou de Campo Grande, enfim, estou sempre às ordens. Um abraço a todos aí, bom final de semana, bom sábado e fiquem em casa se puderem, né? Obrigada, Gustavo. Foi um prazer conhecê-lo.